Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. O César perguntava o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo. Meu Deus, o que eu ia dizer? Eu inventava uma desculpa, uma dor de cabeça, mas não sei se ele acreditava, porque ficava me olhando com aquele olhar assim desconfiado. Um dia, inclusive, ele falou: "Você voltou de Campinas tão esquisita, Karina. Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar?" Ele já era ciumento ao natural. Imagine então quando ficava desconfiado. E o pior é que eu não estava mais suportando guardar aquilo só para mim. Sabe quando você não consegue mais esconder o que está sentindo? Sabe quando se torna um suplício mentir, fingir, desconversar, negar o que realmente se passa no teu coração? Chegou uma hora que eu pensei, quer saber? Vou botar as cartas na mesa. Vou contar tudo para ele, seja o que Deus quiser. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que a minha tia não estava muito bem de saúde. E a minha mãe então resolveu visitá-la, até porque fazia muito tempo, quase 2 anos, que as duas não se viam. A tia Nora morava em Campinas, São Paulo. E a mãe não queria ir sozinha, por isso acabou me chamando para ir junto com ela. O problema é que eu tinha certeza de que meu noivo não iria gostar. Ciumento do jeito que era, ele com toda certeza iria ficar contrariado. E não deu outra. Não deu outra. No que toquei no assunto, ele já fechou a cara. Não quis me deixar viajar sem ele, mesmo que eu estivesse indo com a minha mãe. A minha mãe, aliás, achou aquilo um absurdo. E chegou a conversar com ele também. E no fim, para não se indispor com a minha mãe, ele acabou consentindo que eu fosse. Mesmo assim, ficou de bico. O César sempre foi assim, desse jeito, ciumento, controlador, desde os tempos de namoro. Já fazia 4 anos que a gente estava junto. Ele sempre foi assim, desde o começo. Enfim, viajamos a Campinas numa sexta-feira. Eu até o chamei para ir junto com a gente, mas ele não podia por causa do trabalho. A tia Nora já estava melhor, já estava inclusive em casa, depois de ter passado alguns dias internada no hospital. Ela tinha um problema no pâncreas, mas graças a Deus já estava melhor. Desde que chegamos à casa da tia, o César ficou me ligando o tempo todo, mandando mensagem, querendo saber onde que eu estava, com quem estava, fazendo o quê. Era controlador e ciumento ao extremo, mas eu gostava dele, né? Mesmo ele sendo desse jeito, para mim, não era sentimento de posse, mas eu interpretava, ou procurava interpretar, como amor, como cuidado, no fundo. Achava até bonito ele ter aquela preocupação toda comigo. Já fazia, no mínimo, uns 8 anos que eu não ia para Campinas ver os parentes, e nem eles vinham para cá. Normalmente, quando havia alguma viagem, era a mãe que ia visitá-los. A prima, por exemplo, a gente não tinha muita intimidade, apesar de termos praticamente a mesma idade. Conversamos um monte. Quando lhe contei que estava noiva, apesar de ter apenas 21 anos, ela se espantou. Nossa, Karina, mas então você começou a namorar bem novinha, né? Confirmei.
Até porque era praticamente uma criança, né? 16 anos. O César, na verdade, foi o meu primeiro namorado. Foi com ele que eu troquei meu primeiro beijo, que tive a minha primeira vez, com quem tinha vivido os melhores momentos da minha vida. Fazia 1 ano e 3 meses que a gente estava noivo. Eu não tinha dúvidas de que seria com ele que eu ia me casar. Enfim, foi no sábado à tarde que acabei me deparando com uma situação que eu não esperava. Lembro que fiquei ali com a prima, na frente do portão, conversando, quando de repente encostou um carro na frente da casa do lado. A Giovana me cutucou. Olha só quem chegou, o Rodrigo, meu vizinho. De repente, aquele rapaz desceu do carro, cumprimentou a minha prima e sorriu. E nisso, a Giovana o chamou. Ele se aproximou, ela nos apresentou. E foi bem nesse instante que ele me olhou assim, mas com tanta intensidade. Aí me estendeu a mão e a gente se cumprimentou. Não sei nem explicar o que eu senti. Me senti perturbada demais diante dele, até porque, em vez de entrar, ele ficou ali conversando com a gente. E de vez em quando olhava para mim, mas tão sério, tão compenetrado, que parecia que queria ler meus pensamentos. Deu para sentir por aquela conversa que ele e a Giovana eram muito amigos. Tinham muito assunto. Vez ou outra, ele olhava para mim, daquele mesmo jeito. Ou então me perguntava alguma coisa. Um moço muito simpático, envolvente. E por que não dizer bonito? Até fiquei pensando que tivesse havido alguma coisa entre eles, ele e a minha prima. O fato é que eu talvez não devesse ter feito aquilo. Mas achei que não tinha nada a ver. Até porque não iria fazer nada de errado mesmo. Mas à noite, acabei saindo com eles. Queria conhecer um pouco a cidade, me divertir. Como eu sabia que o César ficaria me ligando o tempo todo, lhe mandei uma mensagem dizendo que estava muito cansada, queria deitar bem cedo e deixei o celular desligado. Eles me levaram para um lugar tão bacana, tão gostoso, um bar. Era a primeira vez que eu saía sem o meu noivo junto de mim. Aliás, desde o começo, o amigo da minha prima sabia que eu era noiva. Além de estar usando aliança, eu mesma tinha contado. Por isso, achei estranho ele ficar puxando certos assuntos comigo e me olhando daquele modo, como se tivesse algum interesse. Não nego que fiquei perturbado. De todo modo, tratei de relaxar. Até porque o que eu queria era me divertir. Foi com essa intenção que eu tinha saído com eles. Ficamos ali, naquele bar, até quase 1h da manhã. E só então voltamos para casa. Quando fomos na direção do barzinho, a Giovana tinha ido no banco da frente. Só que não sei por que, na volta, ela preferiu ir no banco de trás. E eu, naturalmente, me vi obrigada a ir na frente, com ele, o Rodrigo. E assim que chegamos, ele mal desligou o carro e ela já foi saindo. E foi bem nesse instante que ele veio assim para o meu lado se despedir. Não sei se foi de propósito ou sem querer. Só sei que, em vez de me dar aquele tradicional beijinho no rosto, ele veio assim na direção da minha boca. Eu fui pega de surpresa, juro, até porque, como que eu ia esperar uma coisa daquelas? Eu falei que, não sei se foi sem querer, mas no fundo, tenho quase certeza de que foi intencional. Tanto que, repito, eu ali, distraída, desavisada, ele se aproximou e encostou sua boca na minha. O beijo simplesmente aconteceu. Quer dizer, se é que dá para chamar aquilo de beijo, né? Porque eu fiquei com a boca imóvel, nem me mexi. De maneira que se houve um beijo, foi ele que me beijou. Mesmo assim, foi uma coisa bem rápida. De todo modo,
Isso me deixou ainda mais perturbada. Sabe, eu saí daquele carro me sentindo assim meio fora do ar. E ele permaneceu ali, parado, dentro do carro, até que a gente entrasse pela porta. Eu ainda dei assim uma viradinha para trás e ele acenou. A verdade é que não consegui pegar no sono depois disso. Fiquei lembrando daquele pequeno acontecimento a noite toda. E da noite que tínhamos passado conversando lá naquele bar. Fiquei pensando tanta coisa. No meu noivo, por exemplo, o Rodrigo. Na gente lá naquele barzinho. Naquele beijo que ele me roubou. Claro que eu também fiquei me sentindo culpado. Mesmo não tendo tido nenhum poder de decisão na hora. Não tinha feito nada de errado. Pelo menos não na minha concepção. Mesmo assim, no dia seguinte, me senti mal quando conversei com o César. Por ter mentido para ele. Dito que ia deitar, quando na verdade ia sair com a minha prima e o amigo dela. Me senti culpada por ter permitido que o Rodrigo me roubasse aquele beijo. Aquele beijo que nem dava para chamar de beijo, mas que não saía da minha cabeça. Tanto que ficou me atormentando a noite toda. E o pior é que à tarde, minha prima me chamou para a gente ir até o shopping. Eu aceitei, mas juro, sem saber que o Rodrigo também ia. Me arrumei e quando saímos lá fora, ele estava nos esperando com o carro. Olha, eu quase desisti, juro. E talvez fosse bem isso o que eu devia ter feito. O fato é que não consegui me sentir à vontade. Principalmente porque a Giovana já foi sentando no banco de trás. Eu até pedi que ela fosse na frente. A gente ficou ali, naquele joguinho de empurra-empurra, mas no fim, tive de ir na frente ao lado do Rodrigo. Eu mal consegui olhar para ele. Para complicar, ele já foi puxando assunto. Eu nunca me senti tão perturbada na presença de um homem, juro. Mesmo não tendo feito nada de vontade própria. Sabe que, de repente, pudesse justificar aquela minha preocupação, aquele meu desconforto. O fato é que a gente passeou, depois fomos ao cinema, depois fomos comer alguma coisa, e o tempo todo eu sentia os olhares dele para cima de mim. Eu queria tanto saber o que se passava pela cabeça dele, quando ele me olhava daquele modo. Teve uma hora, inclusive, que a Giovana foi até o toalete e ele aproveitou para falar. Olha, eu não sei de você, Karina, mas eu não consegui pregar o olho a noite toda. Não consegui parar de pensar em você, principalmente naquele beijo. Pois olha, Rodrigo, até foi bom você tocar nesse assunto, viu? Você não devia ter feito aquilo. Você sabe que eu tenho um noivo? Eu sei, mas na hora, sei lá, foi mais forte do que eu. Antes de dizer aquela frase, ele ainda colocou o braço assim, a mão, em cima da minha. Levei um susto e tratei de puxá-lo na mesma hora. Sabe, eu não estava acostumado com aquilo. E nem podia, né? Tinha noivo. Eu nunca tinha passado por uma situação daquelas com outro homem. Repito, o César tinha sido o meu primeiro e único namorado, meu primeiro e único homem. No entanto, não dava para negar que o Rodrigo me perturbava demais, mexia comigo, principalmente quando olhava para mim daquele jeito. Só de sentir seus olhos, eu já sentia assim, sabe, nervosa, confusa. Juro que nunca imaginei que aquela viagem fosse me deixar naquele estado, bagunçar tanto meus sentimentos. Voltei a Curitiba com a imagem desse rapaz no pensamento. Não conseguia parar de pensar nele, naquele beijo, nas coisas que ele havia me dito. Até minha mãe notou que eu estava estranha. Na verdade, até o César notou.
Simplesmente não tinha como não perceber. O César, inclusive, perguntou várias vezes o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo. Meu Deus, o que eu ia dizer? Eu inventava uma desculpa, uma dor de cabeça, mas não sei se ele acreditava, porque ficava me olhando daquele modo assim, meio desconfiado. Um dia, ele inclusive falou: você voltou dessa viagem muito diferente, muito esquisita, viu, Karina? Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar? Ele já era ciumento e possessivo ao natural. Imagine, então, quando ficava desconfiado. Na mesma semana em que voltamos de Campinas, já recebi um convite de amizade no meu perfil, de ninguém menos do que o Rodrigo. Juro que pensei até em não aceitar, até para evitar qualquer coisa, mas no fim acabei aceitando. E não demorou muito para ele começar a me mandar mensagens. Mais do que isso, ele acabou conseguindo também meu número com a Giovana e começou a me mandar mensagens por aquele aparelho também. Juro que desde o começo eu deixei muito claro que tinha um noivo e que gostava dele. Só que ele também deixou bem claro, também desde o começo, que tinha se encantado por mim. Ele chegou a dizer que se sentia apaixonado, que não conseguia me tirar da cabeça, que queria ficar comigo. E a cada mensagem que eu lia, me sentia ainda mais confusa. Pedi várias vezes que ele parasse com aquele tipo de conversa, que me esquecesse. Afinal de contas, eu era noiva. Eu não tinha intenção nenhuma de desmanchar o meu noivado, muito menos enganar meu noivo, né? Mas ele parece que não entendia. Para ajudar, minha prima ficou botando pilha, me mandando mensagem também, como se estivesse incentivando uma possível aproximação entre mim e o seu amigo. E no meio disso tudo ainda tinha o César, ciumento, desconfiado, mais e mais a cada dia, por conta do meu jeito. E o fato é que, mesmo não querendo, isso tudo começou a mexer com a minha cabeça, de um jeito que eu não conseguia disfarçar. Eu nunca tinha feito nada de errado. Jamais seria capaz. Não era da minha índole. Na verdade, o único erro que eu estava cometendo era o de pensar demais no Rodrigo, naquele beijinho roubado. Mas isso era algo que independia da minha vontade, era mais forte que eu. Fui tentando segurar as pontas do jeito que dava. Até que, dali a 2 meses, aconteceu algo impensável. Impensável e muito triste. Minha tia Nora acabou falecendo. Ela tinha melhorado, mas sabe, de repente começou a se sentir mal de novo e acabou piorando assim do nada. Até que no fim, para a tristeza de todos, acabou falecendo. Tivemos de voltar a Campinas para o velório da minha tia. Por conta do trabalho, mais uma vez o César não pôde ir. Foi a maior tristeza. Naturalmente que Rodrigo também estava presente na capela, depois no cemitério. Evitei me aproximar dele. Embora fosse uma coisa inevitável, né? Mas ele respeitou o momento. Em nenhum instante se aproximou para falar de nós dois. Só que ficava me seguindo com o olhar o tempo todo. O enterro aconteceu na quinta-feira. Minha mãe achou melhor ficarmos lá em Campinas até o domingo, para darmos apoio à família. Fiquei o tempo todo ao lado da Giovana. Ela estava sofrendo tanto. E só podia sofrer, né? É a coisa mais triste que pode acontecer a uma pessoa. Até que no sábado, à tarde, ele apareceu, o Rodrigo. Confortou Giovana, depois se aproximou de mim.
dizendo que precisava conversar comigo. Quis saber se podíamos dar uma volta. Olha, eu estremeci quando vi. Não posso negar, não sei o que esse homem tinha, que mexia comigo daquele modo. E ele insistiu tanto, que até a Giovana acabou pedindo que eu fosse conversar com ele. Já devia ser umas 7 horas da noite, quando entramos no seu carro. Juro, eu estava decidida a dar um basta naquilo tudo. Ele podia falar o que fosse, mas eu ia lhe pedir que parasse de uma vez por todas para mandar mensagens, que parasse de me ligar, que me esquecesse, enfim. Porque eu tinha um noivo, ele sabia. E não queria fazer nada de errado, principalmente porque gostava do meu noivo, por mais que eu também estivesse sentindo alguma coisa por ele, eu nem sabia o que era. Não tinha como continuar aquele episódio bobo. Ele me levou a um bar. Eu não queria ter ido, até porque pensei que seria uma conversa rápida. Mas sei lá o que ele tinha, sei lá o que ele... Mas ele foi me envolvendo, até que quando vi, estávamos lá naquele bar. Entre uma coisa e outra, de repente ele falou que eu preciso fazer para você ficar comigo, Karina. Será que você não entendeu ainda que eu estou apaixonado por você? E eu, Rodrigo, quantas vezes eu preciso te falar que eu sou noiva? Aliás, eu só aceitei vir conversar para você para botar um ponto final nisso. Eu não quero botar meu noivado em risco. Será que você não entende? Mas sabe quando a pessoa ouve, mas parece que não está escutando? Porque eu falava uma coisa e ele rebatia. Eu falava outra, ele retrucava. No fim, vendo que eu realmente não tinha intenção de desmanchar o meu noivado, ou então fazer algo pelas costas do César, ele falou aquela frase: tá certo, Karina. Mas posso te pedir uma coisa? Isso é uma coisinha de nada. Prometo que depois te deixo em paz. Nunca mais te ligo, não mando mensagem. Depende, Rodrigo. O que você quer? Eu quero um beijo. Só um beijinho, sabe? Bem rápido. Quero te beijar e depois nunca mais pego no teu pé, juro. Você quer um beijo, mas será que você não entendeu o que eu falei até agora? Não posso te beijar. Não vou trair meu noivo. Será que você não entende? Não tem como. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Mas ele não se deu por achado e continuou insistindo e foi se aproximando, me envolvendo, até que conduzi do modo mais inesperado possível. Nossas bocas já estavam coladas. E dessa vez, mesmo sabendo que estava agindo errado, não fiquei com os lábios imóveis. Ao contrário, correspondi ao seu beijo. Sabe quando você não consegue se controlar? Era uma coisa tão forte, aquele impulso, aquele instinto, aquela... E depois daquele beijo, ele me tomou em seus braços e me deu outro e mais outro. E dessa vez, de um jeito mais ardente, mais apaixonado. Era para ter sido apenas uma conversa rápida. Fui com a intenção de botar um ponto final naquele episódio, de uma vez por todas. Mas tudo o que fiz foi dar início a um novo capítulo. Acredite quem quiser. Mas ele se dispôs a nos trazer de volta a Curitiba. Eu tentei recusar. Até porque tinha medo do que a mãe poderia pensar. E principalmente meu noivo, caso ficasse sabendo. Mas ele fez questão. A Giovana, inclusive, veio junto. E eu acho que todo mundo ficou pensando que os dois tinham alguma coisa. Deus do céu, foi loucura. Na verdade, foi o começo da maior loucura que eu já cometi em toda a minha vida.
Depois que chegamos a Curitiba, a gente deu um jeito de ficar a sós e acabamos nos entregando um ao outro sem pensar em mais nada. Eu devia dizer que me arrependi depois, mas se dissesse, seria mentira. Não me arrependi coisa nenhuma. Pelo contrário, foram os melhores momentos de toda a minha vida. Uma coisa que eu não vou conseguir esquecer nunca. Foi simplesmente maravilhoso. E acabou virando a minha vida de pernas para o ar. Porque, naturalmente, mesmo que feliz, me sentia ainda mais confusa, mais perdida. Depois que eles foram embora, parece que abriu um buraco assim no meu peito, de tanta falta que senti dele. Depois disso, demorei para tomar a decisão. Mas algumas semanas depois, chamei o César para uma conversa e acabei desmanchando o nosso noivado. Não tinha como continuar. Primeiro, por conta do que tinha acontecido entre mim e o Rodrigo. Depois, porque me dei conta de que estava apaixonada e não era pelo meu noivo. Foi uma loucura, porque o César, naturalmente, ele não aceitou. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode, Karina. O que aconteceu para você querer terminar? Não aconteceu nada, César. Só que eu descobri que não tínhamos mais. Não estou feliz do teu lado. Você me desculpe, mas isso é uma coisa que acontece. Não bastasse isso, toda a família ficou a favor dele. A minha. A dele nem se fala, né? Só que eu já estava decidida. E mesmo sendo taxada de louca, permaneci firme na minha decisão. E quando contei ao Rodrigo a decisão que ele tinha tomado, ele ficou eufórico. Tanto que voltou a Curitiba, dali 2 semanas, para a gente conversar. Para a gente planejar o que faríamos da nossa vida. E quando nos reencontramos, foi mais uma explosão de sentimentos. Meu coração quase parou de bater. Me dei conta de que estava mesmo completamente perdida, desenfreadamente apaixonada. Começamos então o namoro. E é claro que isso só fez aflorar toda a crítica que se possa imaginar. De todos, parentes, até minha prima. Chegou a ficar espantada quando soube da minha decisão, mas depois aprovou. Mas também só ela, viu? Só que naquelas alturas, eu já não estava mais nem aí para crítica, para comentários. Só queria saber de ser feliz. E o fato é que estamos juntos até hoje. Se bem que é difícil, ele morando em Campinas e eu aqui em Curitiba, somos obrigados a viver separados, a matarmos a saudade por ligação telefônica, mensagem, chamadas de vídeo. A gente só se vê pessoalmente a cada 3, 4 semanas. Só que nesse momento eu me sinto a mulher mais feliz desse mundo. Cada segundo a seu lado compensa tudo o que passamos quando estamos distantes um do outro. Por isso trato de aproveitar o máximo que posso. Amo demais esse homem. Ele se transformou na minha vida, meu tudo. Às vezes, me pergunto se sabia o que era a felicidade antes do Rodrigo entrar na minha vida. Porque acho que antes de conhecê-lo, eu vivia num mundo de ilusão. Achava que gostava do meu noivo, mas o sentimento que eu tinha por ele não chegava nem perto do que eu sinto pelo Rodrigo. É muito diferente, é mais intenso.
É a coisa mais gostosa que eu já senti. Eu acho que não sabia antes o que era amor. Como não sabia o gosto que tinha um beijo de verdade. Até quando beijei aquela boca. Não naquele primeiro beijinho que ele me roubou. Quando, distraída e assustada, eu me retraí. Nem me mexi do lugar. Mas a partir daquele segundo beijo, aquele de fato, aquele de verdade, aquele que quando trocamos eu fechei os olhos e me senti transportada ao paraíso. O paraíso que experimenta uma mulher sentindo o gosto da boca que ela mais ama na vida. E na próxima quarta-feira, 18 de maio, 11 da manhã, não perca. O envelope tinha o logotipo de uma clínica. E quando vi que se tratava de uma... E pior, no nome da mulher dele, eu senti aquele calafrio. Quando ele voltou para o carro e viu aquela guia na minha mão, ficou branco. Num fio de voz eu perguntei: que papel é esse, Rafael? O que está acontecendo? Visivelmente perturbado, ele gaguejou. O papel... Onde você achou isso? Eu ia te contar. Eu só estava esperando o melhor momento. Quer dizer que isso é verdade, Rafael? Desde quando que você sabia disso? Já faz alguns meses, mas eu ia te contar. Mentira, Rafael. Você não ia me contar nada. Você ia continuar me enrolando, você ia continuar me iludindo, me passando para trás. O Rafael morava na nossa rua. Um pouco mais adiante, assim, mais pro final. E trabalhava junto com o meu irmão, da mesma empresa. Olha, para mim, ele era o cara mais lindo do mundo. Depois, aliás, eu soube que tinha sido o Cláudio, meu irmão, quem tinha arranjado aquela casa para ele alugar. Eu me encantei por esse homem desde o primeiro instante. Só que tinha um problema. Aliás, não era um problema muito fácil de resolver. Ele era casado. Casado com um filho pequeno. E como se fosse pouco, era mais velho que eu. Na época, eu não passava de uma menina, 14 anos, enquanto ele já devia ter uns 30. Mas é aquela coisa, né? A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. O coração é quem manda. Pelo menos nesse ponto do amor. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele quando o Cláudio o levou na nossa casa pela primeira vez. E desde aquele dia, meu coração começou a bater forte por ele. E nem mesmo depois que eu soube que ele tinha uma esposa e um filho pequeno, fez com que aquele encanto se quebrasse. Como ele se mudou ali para a nossa rua, e como era colega de serviço do meu irmão, volta e meia a gente se via. O que fazia aquele sentimento crescer ainda mais a cada instante. Uma tarde de sábado, estávamos jogando vôlei ali na rua. Ele passou de carro. Parou assim a alguns metros de nós e me chamou pelo nome. Alessandra, chega aqui um pouquinho. Estremeci naquela hora. Me passou tanta coisa pela cabeça. Pensei, ué, o que será que ele quer comigo? Só de ouvi-lo chamando o meu nome, eu estremeci. Me aproximei, coração batendo acelerado, e ele pediu que eu entregasse um envelope para o meu irmão. Era coisa de serviço. Aí agradeceu e seguiu o seu rumo. Minhas amigas ficaram morrendo de inveja. Eu senti só pelo olhar. A gente vivia comentando sobre ele, e elas também o achavam lindo de morrer. Aliás, todas meninas assim, bem mais jovens do que ele. Como eu, né? Só que, naturalmente, ninguém sabia
que eu não apenas gostava dele, não apenas o achava bonito, eu era encantada por esse homem. Era uma coisa só minha. Eu nunca tinha comentado com ninguém. Tinha até vergonha que alguém soubesse. Imagine. Era um sentimento que eu guardava a 7 chaves, escondido no meu coração. Uma paixão, aliás, sem nenhuma pretensão, até porque convenhamos, né? Eu, uma menina, 14 anos, ele praticamente com o dobro da minha idade, ele casado, com um filho. Era um amor que existia apenas na minha imaginação. Mas e daí? É tão bom sonhar. Eu me perdia nas minhas fantasias. Chegava a sonhar com ele à noite, inclusive acordada. E toda vez que acontecia da gente se ver, eu parecia uma boba olhando para ele, porque ficava toda nervosa, toda completamente enfeitiçada por aquele olhar. Não sei se alguma vez ele, ou então outra pessoa qualquer, desconfiou de alguma coisa, de que eu gostasse dele, porque quando está apaixonada, a gente acaba dando na vista, né? Mesmo tentando esconder. Mas o tempo foi passando e não aconteceu nada, e nem poderia. Eu cresci e aquela paixão que eu sentia por ele meio que desvaneceu, assim, sabe? Foi se acabando, de certo modo. Ou ficando adormecida no meu peito, sei lá. E foi depois que eu completei 19 anos que o meu irmão arranjou um emprego para mim na firma em que ele trabalhava. Detalhe, o Rafael continuava trabalhando com ele. De modo que passamos a nos ver praticamente todos os dias. Não todos, porque não trabalhávamos na mesma sala, mas de qualquer modo. Não perca, é na próxima quarta-feira, 18 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Alessandra e Rafael em mais uma edição de A Força do Amor.